normatização, a própria legislação, ela tem que estar realizando essas análises e certificações socioambientais na sua localidade. Então, como preconiza a legislação sobre sustentabilidade, ela fala que tem que ser fornecido essas documentações, essas análises, através das organizações que são conselhos municipais locais no processo. Então, com isso, as grandes empresas ou tradicionais empresas certificadoras no processo não atuam nessa área. Então, cabe a nós, então, se organizar, estruturar e capacitar cada uma na sua localidade para que entenda como utilizar essa ferramenta, terceiro setor, e como que se faz essa questão da certificação socioambiental, que é uma grande falta de informação e grande parte das pessoas ignora que existem essas leis, essas normas no processo. Então, com isso, causa um problema sério em relação à avaliação das empresas, das organizações em relação a isso. Então, muitas entidades, por necessidade de recurso, muitas vezes, acabam tendo todo um deslize no processo, no qual compromete o funcionamento daquela organização. E não só isso, se essas empresas forem buscar certificações sobre as questões socioambientais, elas poderão ser negados em função das suas atividades. Então, tanto a empresa também leva prejuízo em relação a isso, assim como a entidade local. Se não tem conhecimento e não sabe trabalhar com isso, ela também vai ser questionada nesse processo. Então, com isso, a necessidade de que haja nivelar essas informações e conhecimentos. Por isso que nós propomos a criação da rede CIMASA, para que a gente possa fazer isso. Então, nós demos preferências às associações de assistência social e a outra, das entidades ambientais, já que o termo se chama balanço socioambiental. Então, com isso, o objetivo é começar a criar essas bases em vários lugares no Brasil, já temos várias unidades. Nós estamos, através dos lives agora, tentando nivelar essas informações através dessas discussões e, com isso, possa levar com que haja uma uniformização. Por outro lado, tem equipe nossa trabalhando já para poder uniformizar um portal para isso, definir as formas, como tem que ser feito passo a passo, como é que seriam essas certificações, como é que seriam os atestados e como é que seriam a evolução do atestado para que possa produzir um selo socioambiental para cada uma dessas empresas. Então, com isso, temos um grande grupo de profissionais já trabalhando com isso. Na verdade, começou esse grupo, na verdade, em 2010, a partir do momento que a ISO 26000 foi publicada no mundo inteiro, e com isso acabamos, então, formatando essa ideia. E ao longo do tempo, foi constituídos em muitos municípios brasileiros já associações similares com essas atividades, já tem várias organizações já atuando nesse segmento, então achamos agora por bem formar essa rede para que a gente possa trabalhar. Nós temos uma experiência de trabalho sendo feito agora através da Universidade Aberta do Terceiro Setor, como um balão de ensaio inicial no processo. Nós sabemos que esse balão de ensaio ainda não é o ideal no mecanismo, simplesmente ele é o início do mecanismo que estamos fazendo, e com isso nós estamos estruturando todo o segmento agora, para que com isso todo mundo comece a entender e falar a mesma linguagem. Então, nesse processo que nós estamos agora organizando esses tipos de live, esses tipos de reuniões e eventos que nós estamos organizando para disseminar esses assuntos. Com a questão da pandemia, houve um certo atraso nos eventos, nas atividades. Praticamente o ano passado a questão ficou meio que abandonada, ficou somente com algumas ações, e esse ano agora que começou a se estruturar dentro desse novo conceito. A rede CIMASA foi montada no começo desse ano, e com isso nós estamos agora, esse ano, fazendo esse tipo de treinamento e capacitação. Inicialmente, nós estamos preconizando que seja feito grupos locais
e esses grupos locais possam estar coordenando essas atividades, atraindo empresários profissionais que queiram trabalhar nesse processo, para que, através desse tipo de trabalho, possa capacitar o grupo local. Nós sabemos que ainda temos muito trabalho a fazer pela frente. Em primeiro lugar, então, precisamos regimentar as entidades interessadas em participar e também nós precisamos também de grupos técnicos que possam discutir, analisar esse processo. Porque não é uma coisa, a análise de balanço socioambiental parece uma coisa tão simples no processo, mas, no entanto, ela tem um lado extremamente complexo, porque, como é balanço, ano a ano tem que ser avaliado a situação das empresas, se elas evoluem ou não no processo. Então, essa necessidade dessa avaliação exige com que a organização tenha um trabalho muito árduo dentro disso. Infelizmente, grande parte das empresas brasileiras não tem cumprido as exigências legais das suas atividades. Então, isso ainda nos preocupa muito ainda, porque ao nós contactarmos com várias empresas, não estamos falando só de empresas de pequeno porte, nós estamos falando inclusive de grande porte, inclusive, e esse pessoal também está com um problema sério, porque não estão entendendo o que é o balanço socioambiental, eles simplesmente estão confundindo assistencialismo com a norma de contabilidade e uma norma legal que tem sobre atividades. Então, com isso, existe uma confusão e isso está fazendo com que muitas pessoas entrem em atrito, muitas vezes em embate conosco, porque acham que está fazendo a coisa correta. E, no entanto, quando a gente faz uma análise das legislações, nós vemos que as empresas não estão cumprindo o mínimo necessário. Isso é, a maioria das empresas não obedece à Constituição brasileira, que é o óbvio que devia obedecer, né? Então, começa por aí a grande dificuldade das empresas. E isso, quando você fala com uma grande empresa, o pessoal acha que você está vendendo ele, né? E, no entanto, quando a gente mostra que ele realmente deixou de obedecer certas leis, a pessoa fica apavorada porque não tinha conhecimento, né? Então, isso é geral. E as associações que deveriam ser protagonistas de levar essa mensagem para trabalhar com as empresas estão muito mais preocupadas em sobreviver financeiramente, então está muito mais buscando a captação de recursos, o dinheiro doado pela empresa no processo, mas não tem como oferecer essa contrapartida, esse conhecimento desse processo. E não é dessa forma que trabalha. Então, em função disso que nós estamos fazendo essas lives e montamos a rede no sentido de ajudá-los no processo para que elas possam se adaptar numa nova linguagem a ser discutido com os empresários. Por outro lado, nós também estamos fazendo uma série de ações juntamente com profissionais, então, juntamente com o Conselho de Profissionais, principalmente, no caso do OAB, Conselho de Contabilidade, Conselho de Economia, de Administração, para que eles se engajem nesse conhecimento, nesse mecanismo, dentro dessa concepção, e, ao mesmo tempo, nós estamos levando esse mesmo assunto também, juntamente na academia, para ver se isso, nos novos alunos que estão saindo dessas academias, já saia com esse compromisso, com esse conhecimento desse processo, que infelizmente também não estão sendo abordados nos cursos de graduação. Então, o trabalho da rede é extremamente intenso, porque, ao mesmo tempo que nós precisamos ajudar as associações locais, as associações locais também têm que querer ser ajudadas. Não adianta nada a gente oferecer um processo se, por parte deles, não tiverem compromisso com isso. Então, nós sabemos dessa situação, a necessidade de que sejam feito todo um trabalho na maneira, no sentido de alertá-lo e preparar e capacitar esse pessoal dentro dessa nova realidade. Então, nós sabemos ainda que temos muito para trabalhar em cima disso e estamos só organizando essa estrutura agora no momento. Então, ao longo do tempo que nós estamos fazendo
lives que tem segunda, terças e quartas, nós estamos tentando disseminar e fazer com que haja um entendimento melhor sobre esse processo. Ao mesmo tempo que nós estamos fazendo isso, também estamos organizando toda uma estrutura para que possa atender essas associações, para poder formar realmente uma rede, para que possa firmar um acordo, né, nesse processo. Ainda muita gente não tem ainda uma noção correta do que está sendo feito, muita gente está acompanhando, está vendo que está havendo um burburinho de movimento, está sentindo que está sendo organizado um trabalho diferente no processo. Então, nós pedimos que, como falei da vez passada, um pouco de paciência, porque estamos trabalhando nessa constituição e nessa estruturação dessa atividade. Ao mesmo tempo que estamos fazendo isso, como não podemos ficar parados no processo, nós também estamos prosperitando várias organizações e empresas para que, com isso, possa estar formando uma cadeia de clientes no processo. Isso muitas vezes difícil para uma empresa, na sua localidade, bater num banco ou conversar com empresários, muitas vezes, que o pessoal, em primeiro lugar, vai atendê-los com educação, mas não vão saber negociar com isso. Então, essas negociações maiores, nós estamos definindo isso via os bancos, matrizes dos seus bancos, juntamente com as empresas que têm suas matrizes aqui em São Paulo, e com isso nós estamos mostrando para eles como tem que funcionar as atividades, e uma vez acordado aqui, ela é extensível para todas as suas filiais no processo. Então, com isso, vai ajudar com que as empresas que nós estamos hoje negociando aqui, ela poderá estar sendo feito um trabalho para atender os filiais em vários lugares do Brasil. Então, são tipos de negociações que é extremamente complexo, porque são somas de grande dinheiro que o município perde, a localidade perde e os empresários estão perdendo. Então, daí a necessidade de formar um núcleo de especialistas no processo. Com essa necessidade, acabamos de firmar um acordo com uma grande empresa de área tributária, que atua em vários estados brasileiros, e com isso nós estamos montando um grupo de profissionais capacitados que entendam esse mecanismo e de tal maneira que, quando uma empresa é consultada no processo, esses profissionais da área tributária podem firmar e falar, não, isso existe, nós estamos fazendo, temos conhecimento. Porque grande parte das empresas tributárias, infelizmente, também não tem conhecimento desse procedimento e dessas normas, e acaba tendo choque quando vai falar com isso. Então, essa situação então nos obrigou a fazer esse tipo de ação mais enérgica juntamente com as empresas. Já firmamos com uma empresa, mas tem mais 3 empresas agora, né, que estão na reta final das negociações, que vão compor esse grupo de trabalho também. Então, com isso, não estamos só falando de um grupo de associações que estão querendo se organizar para poder fazer algum tipo de trabalho ou interpretar uma anarquização qualquer que está sendo feito. Não. Existe um grupo de profissionais de segmentos pesados que vão começar a atuar e levar essa linguagem juntamente com o setor empresarial. Então, esses esforços, essas negociações, são um dos pontos mais difíceis de negociar, porque tem que vencer toda uma barreira técnica do entendimento, que imagina uma grande empresa, por exemplo, que tem um cliente de grande porte e há anos que essa empresa dá consultoria tributária e ela é questionada, de repente, de uma lei de 95 que não está sendo cumprida, ou a Constituição de 88, que não está sendo cumprida. Então, você imagina o susto que leva as empresas. Então, a grande parte das empresas tributárias é muito mais fácil fazer, esse negócio não existe, não entra nessa que é fria, do que admitir que houve uma falta de informação e conhecimento sobre isso. Então, existe um desafio extremamente complexo nesse processo, no qual, se as pessoas não tiverem a capacidade de mostrar para os empresários que há essa lei e que está sendo feito, né,
uma simples ignorância desse processo, e que isso não está sendo feito de acordo com a normatização do processo, então existe um choque das empresas. E muitas dessas empresas, nós já assistimos ao longo do trabalho nosso, que foram questionadas e muitas delas foram demitidas no processo, foram rescindidos os contratos, porque a empresa não admite que haja tal tipo de perda. Então, imagina a situação delicada que acontece nesse mecanismo. Daí o mecanismo do processo de fazer com que haja essa informação juntamente com profissionais da área tributária, para que eles entendam a lei, entendam que houve essa falha por parte deles e que eles têm que levar essa informação aos seus clientes. Você já imagina a complicação que é nesse processo, porque muitas vezes não querem admitir e muitas vezes não querem nem ouvir falar que existe esse tipo de situação. E quando acaba tomando conhecimento que existe essa forma e que realmente não está sendo respeitado e que as empresas estão perdendo com isso, então a questão é como levar esse assunto para o seu cliente há anos no processo. Imagina qual é o constrangimento que acontece com essas empresas que estão tendo esse tipo de situação. Então, vocês não têm noção de como isso é complexo no processo. E isso não estão fazendo isso para menosprezar aquele profissional. Simplesmente não estudou que é do seu setor na faculdade, não tem culpa porque não estudou sobre isso, não sabia que existia isso, e muitas vezes com isso a empresa fica numa situação bem complicada. Então, o nosso trabalho consiste em conversar com esses grupos, formalizar acordos que não temos nenhuma intenção de questioná-los ou entrar em embate com seus clientes no processo, no qual ele deveria ser protagonista disso. Então, o que nós estamos tendo que fazer é uma série de conversas e negociações com essas empresas, e essas empresas, por sua vez, estão se preparando para que possa levar os seus clientes no processo. Então, ao mesmo tempo que está sendo discutido a organização, né, nas entidades, no processo, nós estamos com esse mecanismo também sendo negociado com as empresas para que possa ter um respaldo sobre isso. A partir da segundo semestre desse ano, esperamos que com isso tenha diminuído um pouco a questão da pandemia, que com isso a gente possa ter uma posição mais estratégica no processo, mas infelizmente agora, por essa questão, houve todo um atraso desse mecanismo, mas estamos fazendo já passo a passo essa atividade. Então, enquanto nós estamos negociando essas situações com as empresas, nós solicitamos que as organizações interessadas formem núcleo de trabalho, participe conosco, para que a gente possa orientá-los passo a passo. Assim como nós queremos fazer com que ajuste as organizações, as entidades que queiram participar, para nós estamos chamando elas para que possa analisar o documento delas, se elas estão em dia no processo, para que daí para frente a gente forme um núcleo de trabalho mais acentuado, falando a mesma linguagem desse mecanismo. Então, a criação da rede do CIMASA, ela tem uma função muito mais estratégica de ajudar as organizações locais do que simplesmente ela prestar o serviço. Não é nós que queremos prestar serviço. Nós queremos repassar esses conhecimentos para essas empresas locais. Imagina, por exemplo, que nós estamos negociando com uma empresa aqui em São Paulo e ela tem uma atividade, por exemplo, no Belém do Pará. Então, nós queremos ver qual a entidade está lá no Belém do Pará que esteja agregada à nossa rede, que vai poder acompanhar, orientar, com isso ter uma remuneração de participação desse processo e com isso ela possa certificar a empresa local. Então, assim por diante, o que nós precisamos é praticamente que em cada estado brasileiro tenha uma unidade dessa para compor o trabalho. No primeiro levantamento nosso, nós imaginamos que pelo menos 30 unidades seria interessante para atender uma parte do Brasil. Logicamente que só 30 não vai dar conta do processo. Nós sabemos que, pelo volume de
municípios, não estamos falando mais de 5.000 municípios. Imagino que cada um desses municípios deveria ter um grupo local para discutir essa questão do atestado de sustentabilidade, né? Então, imagina qual é a complexidade desse mecanismo. Então, com isso, o que nós estamos solicitando é que acompanhe o processo, que envolva, né, na sua sociedade outras organizações e que, com isso, forme uma frente local para que a gente possa melhorar, estruturar aquela localidade, no sentido que a gente possa ajudar nessa discussão de como estruturar, né, as instituições locais para trabalhar em relação à certificação socioambiental que as empresas vão precisar nesse mecanismo. Então, com isso, o objetivo nosso é fazer com que haja atividades abertas, explanando esse mecanismo, e as terças-feiras são reservadas para isso. As quarta-feiras são para outras atividades, segunda-feira também muito mais para discutir a estruturação técnica de gestão das organizações. E as terças-feiras voltado à Universidade Aberta do Terceiro Setor, que com isso o objetivo é fazer com que grande parte dos cursos de conhecimento sejam repassados às pessoas que têm interesse de compor isso, estão produzindo uma série de material para isso, e com isso nós estamos fazendo com que haja a difusão do conhecimento sobre esse mecanismo. E aí nós precisamos contar com a colaboração de vocês, dos interessados, para que cada uma das pessoas interessadas comece a compor esse tipo de atividade. Isso não tem custo nesse processo, no sentido de organizar, ajudar as organizações desse mecanismo. Por outro lado, ao longo desse trabalho, também está sendo desenvolvida uma série de atividades complementares, paralelos, no qual nós podemos identificar em cada município, em cada região do Brasil, quais são as ações de forte interesse e de impacto que, com isso, pode ajudar a economia local. Então, também estamos trabalhando com essa vertente, no sentido de ajudar a administração pública local, as prefeituras, e não só isso, a própria comunidade local, como fazer com que haja um desenvolvimento econômico e social. E para isso a gente depende da participação da sociedade civil local. Nós não podemos chegar batendo na porta por aí oferecendo esse tipo de serviço, que não é o objetivo nosso. O nosso objetivo é que cada organização que está na sua localidade aprenda a fazer a interface com o seu poder público municipal, assim como aprenda a fazer a relação entre as suas organizações, porque muita gente acha que uma associação concorre com a outra e fica brigando entre elas no processo, e não é nada disso. Está todo mundo no mesmo município no processo. Então, tem que compartilhar esse tipo de visão e conhecimento para que haja a busca de soluções dentro daquele município. Então, aí cada associação que tenha interesse no processo, estamos abertos para que comece a fazer esse tipo de participação. Então, com isso, nós oferecemos por trás da organização todo um suporte técnico para que possa fazer com que essa ideia haja evolução. As pessoas, lógico que não vão ter conhecimento total desse mecanismo, vai ser necessário que haja toda uma preparação dessas pessoas, e assim nós estamos propondo fazer isso, e nós sabemos que isso é um tempo de maturação que, infelizmente, é uma ação que, às vezes, as pessoas não estão acostumadas a compartilhar com os outros. Acham que simplesmente uma informação tem que ser só para ela e muitas vezes não sabe que esse processo de compartilhamento acaba ajudando a própria organização e não fica criando o individualismo no processo. Senão, não tem justificativa de montar uma associação. Então, todo o conceito associativo no processo acaba, inclusive, influenciando nessa decisão. Então, o que nós estamos propondo nesse trabalho é que haja esse tipo de conhecimento e informação, e com isso possa estar fazendo com que as organizações comecem a apresentar uma situação bem diferente e que não fique simplesmente com o pires na mão ou reclamando da situação, porque esse processo vai ajudar o município, não só simplesmente para aquela organização no primeiro momento, mas tendo um trabalho mais assíduo no processo, ela vai ajudar a economia do município na sua íntegra do processo. Vocês não têm noção
do que você hoje pode fazer com isso. Hoje mesmo estava conversando com um grupo de técnicos sobre isso, discutindo essa questão do efeito cascata de impostos que acontece hoje em determinados tipos de produtos, porque são literalmente, por não conhecer a ferramenta sobre o terceiro setor, acaba tendo um efeito cascata de custo tributário extremamente alto, sem a necessidade. E quem acaba sendo penalizado, na verdade, somos os nossos consumidores, que somos nós mesmos no processo. Só para ter uma noção, só para citar um exemplo, tá? Todo produto agrícola, né, e hortifruti no Brasil estão liberados de impostos. Isso não se paga ICMS, IPI, para o produtor rural poder vender o produto. E o governo fez com que toda a cadeia desse processo não fosse tributada. Fez com que até o adubo, a produção de adubo, que o Brasil não tem minérios para a produção desse adubo e tem que importar esses minérios, o governo fez questão de tirar tributo de importação disso. Isso nós estamos falando de coisa que foi retirado pelo governo, 70% do valor do imposto que corresponde a um imposto comum foi tirado para o setor fabricante de insumos agrícolas. Só que quem fez a importação disso é uma empresa limitada. Então, ela se beneficiou com a importação, com menor preço, só que no momento que ela prepara, ensaca e envia para o seu vendedor, para tributo. Aí o revendedor, por sua vez, para poder fornecer ao produtor ou nas lojas de comerciais de materiais agrícolas, no processo, para tributo. Então, o que aconteceu? Não adiantou nada o governo liberar, né, a tributação, imposto de importação desse produto e sua cadeia inteira paga tributo após isso. Então, vai chegar na cadeia, juntamente com o produtor, mais caro. Agora, isso bastava que os produtores se reunissem em forma de uma associação. Não tenha preocupação em relação à empresa. Não vamos matar a empresa que trabalha com isso. Ela pode continuar trabalhando com isso. Só que a matéria-prima poderia estar sendo importada pela associação, sem tributação, claro, não tem nada, entregaria para a empresa prestar serviço de beneficiamento desse produto, só prestar serviço, e pagaria ISS-QN sobre a sua operação e deixaria de pagar PIS, COFINS e ICMS no processo. E com isso, o produtor pode colocar à disposição do produtor. Só nessa brincadeira no processo, só nessa faceta desse produto, vai ter uma economia em torno de 50% a 60% do produto. Agora, o produtor produz, né, seus produtos e entrega para o intermediário, que é uma empresa limitada. Então, ele, como produtor, não paga imposto sobre o produto, só que quando entrega para um supermercado, um distribuidor, que é uma empresa, paga imposto. E automaticamente o produto sai mais caro na ponta. Agora, se o próprio produtor, além de importar matéria-prima, se ela fizesse a venda direta ao supermercado, no processo sem intermediação, essa venda não teria imposto, bem entendido, e o supermercado, ao comprar dessa associação, também teria benefício de renúncia fiscal da própria empresa, do supermercado. Então, aquele produto na gôndola do supermercado poderia estar bem mais barato no processo. E nós estamos falando, sabe, qual grandeza? Nós estamos falando de algo em torno de 70%. Isso nós estamos consumindo alimento caro, né, por ignorância dessa ferramenta nesse processo. Então, pode parecer um assunto fora do cotidiano de uma associação, né? Mas essa ferramenta é chamada terceiro setor, que serve para fazer assistência social, para fazer atividades, em outras atividades, mas também serve para lazer, saúde, educação, alimento, moradia, segurança, transporte, todas as atividades de interesse público. Então, ao não dominar essa ferramenta nesse mecanismo, todo o custo de vida nossa, além de estar caro no processo, além disso, nós estamos perdendo recursos disponibilizados pelo governo.
Então, daí a necessidade de fazer com que haja uma mobilização da sociedade civil, entenda esse mecanismo e que assuma um compromisso conosco que ela vai difundir isso no seu município. Isso que nós queremos. Nós simplesmente queremos ajudá-lo nesse mecanismo. Então, daí a formação da rede para trabalhar com isso. E daí que nós estamos negociando com vários órgãos, vários segmentos, para que nessa jornada, no processo, ninguém me diga que não for avisado desse mecanismo. E isso é estimulado pelo governo, bem entendido. Não é nada disso é feito de uma maneira surdina, coisa parecida. Não. O governo tem feito leis e leis nesse sentido para incentivar nisso. E o pessoal não entende isso, não sabe trabalhar com isso. Então, com isso, toda a sociedade perde. Então, o objetivo nosso não é simplesmente ajudar uma entidade de ação social só. Não. Queremos ajudar, sim. Mas nós queremos que, ao ser ajudado, aquela associação mobilize a sua comunidade para que haja melhor entendimento desse assunto. E se a pessoa não tem condições, não tem capacidade para levar essas informações, nós estamos colocando à disposição, cedendo nossas horas, atividades, para que a gente possa fazer esse tipo de aporte. E com isso nós estamos treinando um grupo de profissionais que tem essa linguagem igual nesse mecanismo. Então, daí a necessidade de formar essa rede, esse tipo de trabalho, e aí a necessidade que foi de criar a questão da universidade aberta do terceiro setor. Então, o objetivo nosso não é ensinar as entidades a se virar, a ter recurso para elas sozinhas, coisa parecida. Não. Nós queremos com que o conhecimento que nós vamos repassar para essas organizações, elas assumem compromisso de fazer essa ação na sua própria localidade. Então, esse é o objetivo desse trabalho de terças-feiras. Vamos lá, tem uma série de pessoas levantando mão, fazendo perguntas. Vamos lá, pode começar? Então, vamos lá. Jorcinete, por favor. Boa noite, professor Takashi. Boa noite. Boa noite. Sim. Eu quero agradecer o teu apoio, o apoio de Alexandre, o apoio de Carlos, o apoio de várias pessoas que têm entrado em contato comigo, a ética da tua equipe, entendeu? É uma coisa assim que tem me impressionado. Eu já passei pelas mãos de tanto picareta, e quando eu vejo pessoas íntegras, eu fico abismada. E eu queria parabenizar a Bia e a Tainá pela criatividade dela, elas conseguiram fazer o projeto Pagar Gil, e eu gosto muito da forma delas pensar, são muito criativas. E eu desisti de fazer o projeto porque eu queria fazer uma coisa que não tinha a ver com a linha do projeto, que foi o que Alexandre me passou, né? Como eu conversei com o senhor, eu queria estar fortalecendo o associativismo em Cachoeira de Macacu. O Alexandre chegou para mim e disse que meu estatuto é uma carta de amor. Eu falei, o estatuto de todo mundo aqui é uma carta de amor. Não é só o meu nome, todo mundo. Aí eu falei com o senhor falou para eu falar falei com a presidente do CMAS, ela marcou comigo amanhã, na parte da manhã, está conversando comigo. Aí eu quero saber o que eu converso com ela, a possibilidade de marcar uma reunião com ela e a gente está conversando online. O que nós recomendamos no processo, porque vai existir um certo choque inicialmente no mecanismo, né? Ela é muito aberta. Sim, então o que a gente recomenda, primeiro conversa com ela, sua experiência no processo, que a gente coloca à disposição dela para ajudar as organizações para legalizar esse mecanismo, e a gente coloca um horário para poder fazer alguma reunião online que dá para fazer, tá? Isso é só agendar conosco. É porque eu ganhei 6.000 revistas, entendeu? De renúncia fiscal de São Paulo, de uma associação AMA. E aí, na Páscoa, nós fizemos um trabalho muito bonito com essas 6.000 revistas, mandamos para ela, entendeu?
Só que aqui em Cachoeira eu estou tendo dificuldade de divulgar isso. Sim. O Alexandre me disse que a cada R$ 100 que é pago de imposto de renda, R$ 32 pode ser feito por renúncia fiscal, entendeu? Mas eu, Depende das empresas que estão localizadas e, em função disso, que tem que fazer esse tipo de análise. entendeu? Então, Então, a gente precisa se preparar para poder mostrar isso melhor. E outra coisa que eu sim, preciso conversar com o senhor é sobre o Estatuto de Educação, sim. porque a minha visão está totalmente fora do padrão. O Uhum. senhor teria como marcar uma reunião comigo para a Pode, gente sim. poder entender? Só pedir via e-mail eletrônico, eu vejo as agendas, eu te falo, tal dia, tal horário dá, tá? A gente pode fazer isso aí, Tá, tá bom? porque eu preciso registrar o meu estatuto e o Uhum. ofício que eu tenho dá para eu registrar os dois estatutos Uhum. e eu Bom, preciso no teu entender o caso da registro. educação, você precisa definir qual o tipo de educação que você quer fazer. Lembra que nós comentamos? Quer fazer educação infantil? Você quer fazer fundamental, Não, eu técnico? O prefiro que que você queria? EJA, Então, que é EJA não é Educação educação. Ensino em Adulto, que é ensino Então, médio e... não, veja lá, vamos lá começar. O ensino médio, né, no processo, é um tipo de registro, e não é EJA. EJA é outra atividade. Eu EJA é muito quero mais. EJA, Então, se for EJA no processo, no teu caso, não tem necessidade de montar um trabalho só para isso. mas o EJA Você tem pode que pegar, certificar os alunos. sim, você tem que estar, quem vai fazer isso não é você, tá? Então, você pode criar do seu CNPJ, da questão ambiental, ou daquela faculdade já da sua organização, você Então, pode criar um departamento para EJA, só para isso, tá, mas eu tá? tenho que me inscrever na Secretaria de Educação. Sim, por isso que eu estou falando para você. Você tem que pegar a sua organização, aquela faculdade já, e faz uma ata criando um departamento que vai coordenar a atividade do EJA. Então, precisa criar isso em primeiro lugar. Daí, depois você vai fazer com qual faculdade, com qual academia, com qual escola que você vai fazer esse trabalho, que para pegar esses Não, eu alunos quero desses fazer isso cursos, pelo Instituto Faculdade já mesmo. então, já pode fazer, é só criar o departamento para isso. Se é só EJA, tá? Porque aí, quais são as escolas que tem no município? E eu posso pegar essas escolas, desde que tenha a idade mínima no trabalho, elas podem se inscrever, e aí você faz o acordo com essas escolas, faculdade que tiver. Entendeu Não, bem? aqui o que tem é o seguinte: aqui que tem é agricultor, que não tem estudo, aqui que tem é Sim, catador, aqui o que tem é a Ambev, que o pessoal precisa se sim, formar para poder passar para a Ambev e sair da coisa, aqui o que tem é Comperj, então aqui tem uma demanda grande sim. para essa Sim, questão do agora o leite. curso de cursos técnicos, os cursos de negócio, aí elas são só cursos, ela não faz EJA, EJA não pode fazer. Você, E aquela questão que você tinha me falado da reforma do grupo Quintino Bocaiúva, que você então, falou que você poderia pode colocar requerer, na parte da educação. você pode requerer aquele prédio que está abandonado, isso você pode fazer o requerimento para conseguir a gestão dela, tranquilamente. Isso pela organização sua já, a faculdade já, pode fazer isso, esse pedido. Mesmo Então, sem ter o. Você falou que dava para fazer pela educação. não, veja bem, olha lá. Se você vai usar isso para fazer uma escola no processo, uma vez tendo o Não, não vai ser aceite, aquilo lá, não vai ser escola, não. Aquilo lá vai servir para é um patrimônio histórico, é para poder manter a nossa cultura, é para poder manter a nossa e vai fazer história. o quê? O uso dela para quê? Qual a O finalidade? povo, a população que já está se organizando aqui, Sim, mas você não eles vai ter querem gente para pagar a fazer, eu conta de até luz. mandei um vídeo para o senhor, o que eles Sim, querem sim. fazer é uma coisa cultural, para Sim, manter, mas aí você não tiver uma organização que dê receita para pagar a conta de luz, um monte de coisa, manutenção, você não tem como, entendeu, né? Então, muitas vezes você tem um sonho de conseguir esse espaço físico, mas se você não tiver dinheiro suficiente para manutenção, você vai ganhar um presente de grego.
né? A lei permite que ele repasse para você usar tranquilamente, né? Você quer fazer isso, é só fazer o pedido para quem está em nome de quem é a propriedade, né? Ou então, juntamente com a promotoria Eu acho que local, foi né? a prefeitura que Então, fez, que ele tornou vai te ceder patrimônio. para usar. Ela vai te ceder para você usar. E aí, como que você vai fazer primeiro pagamento da conta de luz do primeiro mês? Entendeu, né? Quem que vai fazer essa reforma, adaptação? Então, se você não tiver formatado isso, não adianta ter a ideia de ter o espaço físico, depois você não vai conseguir pagar o primeiro conta de luz. E aí não dá para fazer nada. Então, é o Primeiro contrário. tem que fazer a reforma do local, né? Então, como que você vai arrumar isso? Entendeu? Aí a gente poderia estar vendo parceria com as faculdades que tem. Não, não. Aí, se o prédio é histórico, como foi falado, você É, pode ir para a Lei de Incentivo à Cultura e você pode apresentar em duas instâncias. A hum. Lei de Cultura Federal, que é imposto de renda, e o outro é do Estado, que é o ICMS. Então, você pode se cadastrar juntamente com a Secretaria Estadual da Cultura para que o projeto seja aprovado para fazer esse tipo de reforma, já que é um patrimônio histórico no processo, e aí você pode estar sendo autorizado para ter isso. E isso você pode fazer de imediato com a sua organização já existente já. Ela pode fazer isso, tá? Então, eu não preciso fazer a questão de educação agora, não. Já Não, não, podia ter não. registrado essa meleca. Exatamente, exatamente. É isso que eu estou te falando com você. Você está concentrado na educação, mas na educação tem outro patamar de trabalho que você vai ter que ter Aí depois o senhor me pedagogo, explica como né? eu faço a ata para poder fazer essa questão do EJA, Sim, para sim, poder sim. registrar lá na Ok. cidade. Só manda pedido para mim via online, eu te preparo isso, tá? Então, Ah, fica obrigada. tranquilo. Vamos lá. Próximo. Próximo. Quem está aí? É o Genaro Takashi. Próximo, Vai. Sou Genaro. eu. Por lá. Boa noite a todos, boa noite, Takashi. Ô, Boa Takashi, noite. sobre o que você estava falando, eu queria de encontro com talvez o ponto central da sua fala de hoje, que é em relação ao desconhecimento de toda essa Sim. que a gente está aprendendo com você. Antes de te conhecer, que foi em 2015, acho que foi 2013, 2014, eu cheguei a agendar uma vez um horário num prédio da Receita Federal em Piracicaba, para Hum. perguntar para um técnico qual era a legislação que dizia que uma UCIP poderia ter 2% de imposto de renda de uma empresa. Foi agendado. Aí chegou lá o técnico, não sabia o que responder, olhou para mim e para outro rapaz que estava comigo, tipo assim, pô, mas o que vocês querem saber? Pô, vocês vieram aqui para isso? Aí, voltando para casa, tivemos a ideia de ligar. Aqui em Americana tem um posto da Receita Federal. Ligamos lá, o rapaz que atendeu, eu não guardo nem o nome dele, devia ter guardado. Foi super atencioso, pegou o telefone, anotou o telefone onde eu estava. 10 minutos depois ele liga e passa a lei, a 13.204, se eu não me engano, acho que é essa aí mesmo, né? Que fala dos 2%. Sim. Enfim, e passou essa informação. Agora, dentro disso, na outra parte da sua fala, que você disse que não é a primeira vez que você fala, que a gente está devagar agora por conta da pandemia. Eu gostaria de reforçar, e vale para todo mundo que está aqui nessa sala, né? Que o lado positivo da pandemia, já que tem achar um lado, é o fato do online agora ter valor, antes não tinha. Hoje Sim. vai fazer uma reunião online, é igual. Então, quando fala de fazer uma reunião online, então, da mesma maneira, a transmissão de todo esse conjunto que você passa para a gente tem o mesmo valor para quem recebe. Sim. E dentro disso, só para reforçar o que eu falei com você na reunião de quinta-feira aqui que a gente teve, eu voltei a conversar com o Alexandre lá, o secretário da presidência do CREA São Paulo, Sim. e coincidentemente no sábado nós tivemos uma reunião da Plantar, tem um engenheiro agrônomo lá, que ele é pesquisador do Instituto de Zootecnia aqui de Nova Odessa, do estado. Tá. Sim, Engenheiro agrônomo, eu não sei, ele tem um doutorado, não sei no que é, mas ele é pesquisador antigo. Ele está fazendo curso de auditor e está com 25%. Ele está surpreso com o que ele está aprendendo ali. E não por coincidência, ele faz parte de um órgão local daqui da região, dentro do CREA. E aí eu recomendei a ele, se ele quiser fazer o mesmo caminho para chegar na presidência, porque ele tem contato direto com o presidente do CREA São Paulo, para fazer essa mesma ponte e fazer esse conjunto de conhecimento através do CREA,
chegar para todos os engenheiros. Então, esse esforço continua sendo feito. Eu só queria reforçar a sua fala, que às vezes você estava um pouco desanimado. Não, o lado positivo, o online vale, e com isso que a gente vai atingir muita gente em muito pouco tempo. Sim. Tá? Agora, com essa ferramenta, ajudou mais, né? Na verdade. Isso. Para mim, em relação ao lado antigo, Takashi, o Código Tributário Nacional, hoje eu falei dele 2 vezes, é de 1966. Que é o que a gente está colocando agora no Estatuto. Então, exatamente. só para a gente saber, puxa vida. O pessoal não obedece isso, entendeu? Então, não sabe, né? Pouca gente sabe disso, quase ninguém sabe. Profissionais da área, a gente tem que, às vezes, falar como se a gente entendesse muito, e não é o caso, né? É não só precisa ir muito aprendiz. longe, né? Só a questão do consórcio de empregadores, que está na CLT, foi escrito em 43, Nossa. 1943. Então é só bater na tecla. Isso aí. Vamos lá. Mas era isso, Takashi. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Sérgio. Vamos lá. Próximo, Sueli. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo, vamos lá. Queria endossar a fala do Genaro aí, que apesar de já ter bastante tempo, né, o marco legal, a gente vai conquistando aos poucos. Sim. Entendendo aos poucos, né? Entendendo e conquistando também mais pessoas para esse entendimento, né? Ontem eu fui chamada por uma colega que ela participou de uma live com a gente e ela disse que com o nosso secretário sobre o patrimônio dos conselhos escolares, né? E ele ficou muito empolgado, já pediu para o diretor do nosso departamento me chamar, ter uma conversa para comentar isso aí. Então, assim, endossando as palavras do Genaro, a gente vai, né, aos poucos, né, mostrando. E daqui a pouco a gente espera. A gente chega lá. A gente chega assim. A minha pergunta, professor, é com relação ao objetivo da rede Simasa. Assim, só para sedimentar, no meu entendimento, o principal objetivo é a certificação. Entendi. O principal objetivo é integrar as várias iniciativas similares no Brasil. Tá? E aí... Criar um banco de dados único, expedir a questão dos atestados de sustentabilidade e a criação do selo socioambiental, que a gente está preparado também para lançar ele. Tá? Então, com isso, se por acaso tem uma empresa em Manaus, por exemplo, que não tem pessoal preparado numa área química especializada ou tal, eu vou ter um banco de dados que eu tenho essas pessoas treinadas em vários lugares no Brasil e eu posso ajudar para disponibilizar para o grupo local. Então, a função da rede é uniformizar a linguagem para todos os pessoal que trabalham com essa questão socioambiental, ajudá-los na preparação e capacitação desses atendimentos e, quando as empresas procurarem, né, entidades locais para poder fazer essa certificação, você pode contar com o apoio nosso, que nós vamos ter um grupo de pessoal já disponibilizado que a gente treinou ao longo do tempo. Tá? Então, nós estamos fazendo exatamente isso. Então, o papel da rede é dar suporte às organizações locais. Tá? Esse processo todo, né? Todo, exatamente. Ok. Tá? A outra pergunta, na verdade é uma dúvida, você falou do contrato com empresas tributaristas. Elas vão dar suporte para a rede Simasa, capacitando as... não só capacitando, mas sim, como eles têm uma grande cartela de clientes no processo, empresas no processo, é quase certeza que muitas dessas empresas têm nas suas regiões, em outros lugares, tá? Então, quando a gente está fechando um negócio aqui, com uma empresa qualquer, ela pode atender vários municípios simultaneamente, tá? Para que vocês não precisem ficar batendo nas empresas locais que têm dificuldade de negociação com eles, entendeu, né? Aí vem uma ordem da matriz para vocês, no caso, ajudar vocês, entendeu? Tá? Então, por isso que a gente está fazendo esse tipo de atividade. Então, e não só isso, com o escritório tributarista sendo parceiro nosso no processo, ele vai ser o primeiro a colocar, não, eu tenho conhecimento, eu tenho isso, e é verdade que existe isso, porque muitas vezes o tributarista é o primeiro a ser questionado. E quando uma das empresas que assinou um acordo, por exemplo,
Na primeira reunião foi um choque, porque o pessoal não queria nem aceitar falar nisso. Né? A pessoa não queria nem aceitar que eles não sabiam isso. Entendeu? E quando mostrei para a empresa o que é que eles estão dando assessoria errada aos seus clientes, e que esses clientes vão poder cruzar comigo, e aí eu posso questionar eles no processo, aí eles mudaram de cenário, entendeu? Né? Então, daí que foi feito isso. Aí começou a ter uma corrente de assessorias tributárias que começou a procurar a gente para poder fazer esses acordos. E, tipo assim, aquele negócio, né? Ou você nos ajuda, ou, infelizmente, se cruzar comigo, você se ferra. Entendeu? Porque Sim. o número é claro, né? Você imagina Uhum. uma empresa desde 95 perdendo, né, 3,5% do seu lucro operacional, pagando 34% de imposto a mais, né? Simplesmente o empresário falou assim: eu contratei vocês para quê, porra? Não é Né? isso? Verdade, Tem que ver se Então, seria mesmo. estou fazendo isso, tá? Tá bom, professor, obrigada. Não, nada. Próximo, Rubem Nogueiro. Deixa eu. Vamos falar, Rubens. Boa noite a todos aí. Boa Tá noite. certo? E, Takashi, eu queria fazer uma pergunta aqui, que um dia desse eu comecei a rever essas anotações. Uhum. Você fala no balanço socioambiental, você fala que você precisa de ter os profissionais que vão participar do processo. Quando entra o digital e que a fonte de luz, quilowatt, já tem hoje quantificado quanto isso dá de tonelada de carbono. Sim. Então, isso para mim, todos esses números ambientais, eu já verifiquei que tem tudo hoje quantificado. Sim. Basta compilar esses dados, né? Não é nada coisa inédita, não, tá? Quantifico um trabalho lá, se foi feito um resultado ou não. Como é que a gente quantifica isso? Então, aí quando nós temos levantado quantidade de água que você consumiu, quantidade de energia que você gastou, quanto combustível que você gastou no processo, aí nós temos vários modelos de calculadora verde que nós chamamos. Dentro da internet, chegar na Google, lá vai calculadora verde, vai aparecer várias formas de calculadora já existentes no Brasil. Aí você pode anotar uma delas, aí o engenheiro ambiental vai escolher uma delas no processo e vai mencionar com isso, baseado nisso. É só você alimentando o sistema, ele chega no final, ela te dá em questão de passivo ambiental, em relação de carbono, vai aparecer lá. Então, com isso, o cálculo já não precisa se preocupar em fazer o cálculo. Já existem várias calculadoras dessas, e a maioria das calculadoras, elas batem mais ou menos o número. Só algumas calculadoras que ainda não se atualizaram, mas a maioria está bem atualizado e nós temos acompanhado isso, tá? E com isso você consegue ter um resultado de qual é a tonelagem, qual é o passivo ambiental. Então, o trabalho, na verdade, esses dados todos já existem no mercado, né? E o mais importante, mais trabalhoso, é o passivo ambiental dos funcionários, que eu preciso ver como é que o funcionário vem da sua casa, como que ele vem trabalhar, como que ele volta para casa. Porque esse tipo de passivo, ela é responsabilidade da empresa contratante. Então, tem que ter isso também, tá? Então, consumo de papel, água, energia, transporte, como é que, o que ele produz? Né? O que ele compra produto? Ele compra produto já neutralizado ou tem que neutralizar aquele que é o seu fornecedor? Assim por diante. Porque, muitas vezes, quando a gente faz o diagnóstico do inventário ambiental de uma empresa, às vezes o valor de 100% do passivo ambiental nem sempre é 100% da empresa, e sim, muitas vezes, do próprio fornecedor que não fez a neutralização e ele comprou produto já com passivo ambiental enorme, e aí ela vai ter que neutralizar o processo. Então, quando acontecer isso,
a empresa tem que comunicar ao seu fornecedor e trata desse fornecedor também se adaptar ao processo. Por isso que a questão da certificação vai até 5º grau de fornecimento, tá? Então não vai escapar ninguém. Ok, Tá isso bom? aí eu entendi. Eu digo o seguinte: Bom. você mencionou sobre a questão social, ou seja, se Sim, teve ações trabalhistas e uma série de coisas. sim, Como é que eu legal. quantifico isso? Porque isso é subjetivo tudo, né? Não, tem no formulário da norma de contabilidade T15 tem as classificações. Se você perdeu, ganhou, ou se fez acordo, já tem lá. É só você colocar os números que você teve no processo, Tá, tá? não, isso aí eu entendi. Então, vamos dizer o seguinte: eu neutralizo a parte ambiental, mas como é Uhum. que eu compenso a parte social? Sim, então tem uma série de ações que tem que ser feita na parte de ação social, que precisa verificar qual o tipo de passivo que você tem lá. A maioria das empresas, ela, no primeiro item da norma de contabilidade, já se ferra, né, que é a questão do valor adicionado. Então, normalmente, quando a gente faz essa pergunta, você pode olhar na norma, que ela é bem claro que a questão do resultado não é só para o funcionário dele, mas também para aqueles que prestarem serviço a ela. Então, esse é o primeiro ponto que as empresas não fazem esse tipo de trabalho. Esse é um passivo enorme que tem que ser cumprido. Entendeu Não bem? olha nem para o umbigo, quanto mais para frente. Então, Não esse olha nem para um, o umbigo, quanto mais para frente. sim, a grande discussão que acontece com as empresas de tributária e com as empresas que fazem a questão socioambiental, a pessoa se orgulha, se coloca à disposição, menciona no relatório, e aí quando você vai analisar, o primeiro item está furado. Então você não vê nada. Entendeu, né? Basta dizer que, como eu falei com vocês, que é o seguinte, o próprio Conselho de Contabilidade do Estado, eles têm feito o balanço socioambiental sem respeitar a norma do próprio conselho. Eu falei, o que vocês estão fazendo, pô? Entendeu, né? E aí você Tá, então, imagina. então é o seguinte: Então, a tem toda parte uma maneira de calcular. social. Tem Ok, como mensurar, tá bom. tá? Vamos, Tranquilo. devagarzinho, eu vou aprendendo. Vamos lá, Tá bom. vamos lá. Valeu. Vamos lá, próximo. Seu Takashi, boa Próximo, noite. Maurício. Sim. Eu fiz 2 perguntas ontem na live no Instagram, mas acho que não deu tempo de responder. Seguinte, Tá. o grupo gestor inicial, que ele é Hum. formado na Assembleia de Constituição da Associação, ele será Uhum. posteriormente o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal dessa associação? Sim, eles são o que nós chamamos de grupo gestor inicial, porque eles são indicados, não tem eleição, né? Porque não Ah, tem o quadro de associado ainda, tá? sim. Então, pode ser indicado qualquer pessoa para poder organizar, estruturar a associação. Depois, quando você abre o quadro associativo, que aí na próxima eleição vamos ver quem pode se candidatar, pode quem participar do processo, tá? Então, no Ah, primeiro momento, não tem eleição nenhuma. entendi. É só Já tem indicação e questão. acabou, tá? Certo. Certo, entendi. E pode ser esse grupo gestor inicial, ele tem uma gestão de quantos anos? 3 anos, 4 anos, 2 anos, você pode escolher, tá? Entendi. Não tem limite, não. Tem algumas organizações que é só 1 ano, tem algumas organizações que demora mais tempo, então depende muito do grupo local, tá? Quanto mais Entendi. for articulado a organização, tem maior número de associados e é mais fácil de fazer a eleição subsequente, né? Quando não for articulado, não tem nem associado, não tem. Você pode chegar no final de 3 exercícios e não ter nenhum associado, você não vai nem poder fazer eleição, entendeu? Certo. O associado mantenedor, ele Sim. precisa pagar uma anuidade para a associação? E esse Nós valor da colocamos anuidade, sempre, nós sempre colocamos que deve pagar, mas ela pode ser dispensado conforme o interesse da organização. Ela pode fazer na Assembleia que esse ano pode não pagar mensalidade, uma vez que o mantenedor está mantendo e está custeando o processo, então não é justo que ele
além de estar bancando, né, a existência da organização, também tem que pagar mensalidade, que já está pagando já no fato, né? Agora, então, você pode deixar isso em aberto, tá? Em alguns casos, não, porque a pessoa pode ser um investidor no processo, então, se ele é um investidor, é mantenedor no processo e pode não estar participando de nenhuma atividade, então, que ele pague mensalidade, entendeu bem? Tá? Entendi. Tá, Essa é uma joia. decisão que é feita dentro da reunião do Conselho de Administração, tá? Isso não precisa ser aprovado em assembleia, não, tá bom? Tá ok, obrigado. Tá bom, nada. O que mais? Vamos finalizar com o Fabrício Marques. Boa noite, professor Takashi. Boa noite. Pode falar? Professor Takashi, eu fui em alguns lugares aqui procurar sobre renúncia fiscal, sobre aquilo que o senhor me falou. Uhum. E eu vou te passar uma pergunta para o senhor agora, o seguinte, vê se eu entendi aí certo ou se eu estou errado. A renúncia fiscal é o seguinte, a empresa vai doar os 2%, mais 1,5% do inciso 1 e 2, da Lei 2.249, de 95, e ela vai pegar e nós vamos comprar a mercadoria dela. Então, ela não vai pôr a mão no bolso dela, vai receber aquele dinheiro que ela doou e ainda vai poder declarar o imposto de renda dela no final do ano. Só que é o seguinte, 1,5% é para educação e pesquisa. Aí a lei é bem clara que quem recebe esse tipo de negócio tem que ter o registro junto ao MEC. Então, se você quer receber esse dinheiro, tem que fazer acordo com alguma faculdade, alguma academia, para que possa fazer justificativa disso, tá? Entendi. Mas aí a renúncia fiscal de 2%, ela é do regime real, tributário real. Lucro real. Isso. Lucro real. Então, acontece que esses 2%, hipoteticamente, vamos dizer que seja 20 mil reais. Hipoteticamente, uma empresa vai doar a renúncia fiscal dela. Aí nós vamos devolver esse dinheiro para ela comprando a mercadoria dela e ela vai declarar ainda... Isso, vamos por assim, que eu quero fazer cesta básica para o pessoal. E eu vou fazer acordo com o supermercado, tá? Então, eu posso ver quanto é que o supermercado tem trimestralmente ou mensalmente de renúncia fiscal dos 2%, ela pode doar para a associação e com esse, vamos supor que isso fosse 20 mil reais. Então, eu posso fazer o seguinte, vou gastar 2 para distribuir para despesa de transporte, um monte de coisa, então eu posso comprar dele 18 mil de produto, né? Eu podia comprar em qualquer lugar, mas eu compraria dele, de preferência dele, já que ele que deu a renúncia fiscal, entendeu bem? Tá? Então, estou devolvendo uma parte já ganhando mercadoria. Aí, essa mercadoria das cestas básicas, você não teve nenhum custo para você. Ao contrário, você ficou com 2 mil ainda a poder distribuir. A empresa, por sua vez, emitiu uma nota fiscal de venda de produto convencional, não teve nenhum tipo de prejuízo, e na hora da doação você dá um recibo para ela, ela vai lançar como despesa operacional, esses 20 mil, e você pode dar aquela instrução normativa da Receita Federal, que na hora de calcular o imposto, ela limita até 22%, ela pode substituir e descontar da base de cálculo. Então, ele ganha 2 vezes o processo. Tá? Então, no caso, isso que o senhor falou, então ele não tinha nada e agora ele tem, em média, 38 mil reais de economia. Tem 34, desse valor, 34% de economia que ele recupera para efeito de imposto de renda. Ela te mas nesse cálculo que o senhor falou aí, 20 mil mais 18, né? Que é os 20 mil da declaração do imposto de renda, mais os 18 mil que a gente comprou de mercadoria, hipoteticamente, no mercado, né? Sim, dele mesmo, entendeu? Então, é isso mesmo que eu entendi, né? Tá correto, então. Exatamente, tá? É porque amanhã eu vou ter uma reunião com 2 empresários na área de mercado e um que mexe com gás, com renúncia fiscal de gás. Aí eu queria saber se era isso mesmo que eu tinha que falar. Exatamente, tá? É isso aí. Tudo bem. Qualquer coisa que você precisar, dá um alô, está disponível, tá bom? Também. Foi até que o senhor falou semana passada que nós poderíamos marcar uma live com o pessoal da CDL aqui de Valparaíso. Pode marcar. Aí você avisa para mim e eu te vejo. Isso. Tudo bem, então. Obrigado, professor. Até mais. Bom, mais ninguém mais?
Professor Tá no Takashi, horário já, né? agradecemos, já deu horário, agradecemos a sua Isso, atenção e convidamos a todos para a reunião amanhã, ao mesmo horário, isso. orientação administrativa. Bom, então, obrigado a vocês todos, uma boa noite e vamos lá, vamos trabalhar. Então, muito obrigado a vocês aí. Até amanhã. Tá?